Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Como Viveremos na Babilônia. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, veremos no item 1 as características de uma sociedade com a cultura e um espírito babilônico. No item número 2, contemplaremos a integridade de Daniel na sociedade babilônica. Item número 1 da lição. As características de uma sociedade com a cultura e um espírito babilônico. A sociedade a nível mundial vem passando por mudanças comportamentais inerentes a cada sociedade em seu ambiente geográfico, cultural, social e moral. Porém, de um modo geral, a secularização vem progredindo universalmente em todas as sociedades civilizadas, provocando a ascensão de valores morais e de convivência social contrários aos preceitos divinos que atingem frontalmente a vontade de Deus para a humanidade. Definição de secularização. Nós podemos definir a secularização como um movimento de ordem humanística que busca o desenvolvimento do ser humano em todas as áreas, a partir da razão, da ciência e das organizações sociais, sem valorizar ou mesmo reconhecer as realidades sobrenaturais, religiosas ou espirituais. Algumas linhas de pensamentos filosóficos na sociedade de hoje influenciam de forma contundente para um afastamento do exercício da espiritualidade, ou seja, para o esquecimento de que existe um Deus Criador que deseja uma comunhão plena com o ser humano, fruto da sua criação. Alguns pensamentos filosóficos na sociedade de nosso tempo permitiu uma avançada velocidade na promoção da secularização em todas as áreas humanas, como a suposta supremacia da ciência sobre a religião, por exemplo, a larga aplicação das teorias econômicas e sociais humanísticas, e tudo isso regendo as relações sociais em detrimento da espiritualidade. Algumas linhas de pensamentos filosóficos na sociedade de hoje influenciam em muito, de forma contundente, a sociedade para que ela se afaste do exercício da espiritualidade. Ou seja, para o esquecimento de que realmente existe um Deus Criador que deseja então uma comunhão plena com o ser humano, fruto da sua criação. Destes pensamentos, ou dentre estes pensamentos filosóficos, nós podemos citar, em primeiro lugar, o materialismo. E, nesse sentido, o materialismo é a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. E, nesse sentido, os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados como modificações da substância material sem a introdução de substâncias mentais
ou espirituais distintivas. Em suma, o materialismo é a doutrina que advoga o ter sendo mais importante do que o ser. A matéria, no materialismo, é de maior valor para o ser humano em relação ao valor da espiritualidade. O cristianismo, ele contraria o utilitarismo. O cristianismo, ele é contrário a essa questão das utilidades terem maior valor. A vida não é uma corrida atrás de riquezas e de autopromoção. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, e isto na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 6, bem claramente, ele menciona no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O maior valor ao materialismo traz exatamente esses males. Não que sejamos proibidos de ter os bens materiais que nós necessitamos, mas amar os bens no seu coração, no lugar de Deus, aí nós estaremos pecando no chamado pecado da idolatria. Um outro pensamento filosófico é o relativismo, que é o estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas de Deus. Em suma, algo que é absolutamente errado na concepção de alguns é perfeitamente certo na concepção de outros. Ou seja, a base para os nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. O cristianismo, ele contraria o existencialismo. A vida não é só aqui e agora. Existe uma vida após a vida terrena. Então, o relativismo, ele prega que algo que é errado para uma pessoa é certo para outra. E não há aí um referencial que vá balizar o que é certo e o que é errado. Isto tem trazido muito prejuízo às condutas morais, éticas e sociais em qualquer sociedade no mundo. Temos também um outro pensamento filosófico conhecido como liberalismo social, que é tipificado pela concepção de todas as atividades humanas, dentre elas as ciências, artes, filosofia, educação, economia, etc., livres de qualquer referencial do contexto da palavra de Deus. Ou seja, a maneira de viver no mundo liberal, ela não comunga com os interesses espirituais. E todo o regramento das relações sociais são chanceladas por meio da razão e da experiência do homem, ou seja, da experiência do ser humano em torno de um valor social, moral, emocional, desprovida de alinhamento com a verdade cristã. O cristianismo contraria o hedonismo,
A vida não é o prazer carnal e a satisfação de desejos. A vida não é isso. Um outro pensamento é o cientificismo positivista. É a eleição do conhecimento como um modelo de compreensão e chancela de uma verdade, com suficiência para responder e resolver os problemas de uma sociedade. Ou podemos dizer, com uma suficiência aparente para responder e resolver os problemas de uma sociedade. Ou seja, o conhecimento, ele responde a todos os dilemas do ser humano. A ciência, ela passa a ser o único caminho de crença dogmática e que detém o poder de todo o conhecimento humano. A ciência é muito bem-vinda quando ela é utilizada para o bem-estar da humanidade. E por isso, ela deve ser desenvolvida, aperfeiçoada e estudada, mas jamais pode ser o único caminho de crença dogmática. Os cristãos, eles devem estudar e compreender a ciência nos diversos níveis escolares, fundamental, médio, graduação superior, mestrado, doutorado, sabendo que a ciência só descobre o que Deus fez e que toda habilidade ou conhecimento humano adquirido deve levar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Temos também o fideísmo fundamentalista, que é o desprezo da razão, onde se coloca apenas a fé fundamentalista, radicalizada e fanatizada, sem qualquer análise isenta ou crítica das questões filosóficas, sociais e religiosas. O cristão não deve assumir uma postura radical diante das questões que lhe são apresentadas ou experimentadas, mas tão somente com sabedoria e mansidão, sem agressões verbais ou físicas. Ele deve analisar e avaliar todas estas questões à luz da palavra de Deus. Portanto, aí estão os pensamentos filosóficos que trazem esta condição de se colocar em muitas ocasiões contra os dogmas do cristianismo. Item número 2 da lição: a integridade de Daniel na sociedade babilônica. O rei da Babilônia sabia que para proporcionar o crescimento contínuo do seu império, precisava de homens com algumas mínimas virtudes físicas, intelectuais e morais. Entre elas, que eles não tivessem nenhum defeito físico, que eles tivessem boa aparência, que fossem sábios e doutos na ciência, sendo ainda bastante competentes para a administração das atividades no palácio. Cabe-nos então uma reflexão. Quais virtudes precisamos desenvolver para servir a Deus numa sociedade com a cultura e um espírito babilônico? A vida de Daniel, com os acontecimentos narrados em seu livro, nos responde como devemos nos manter íntegros e tementes a Deus
numa sociedade que despreza os valores e preceitos divinos. Vejamos então como servir a Deus numa sociedade com a cultura e um espírito babilônico. Em primeiro lugar, nós mencionamos a questão dos pensamentos filosóficos, que impedem o desenvolvimento desta espiritualidade. E Daniel estava nesta sociedade babilônica que continha todos esses valores, esses pensamentos aí. Por exemplo, o materialismo. E no capítulo 5, nós vamos ver exatamente essa questão do materialismo. Belsazar, neto de Nabucodonosor, tendo se tornado rei, promoveu uma grande festa em seu palácio e beberam vinho nos utensílios de ouro da casa de Deus, que havia sido levado do templo de Jerusalém naquela mesma noite. O Senhor escreve na parede indicando que o reino de Belsazar passaria. Daniel, ele é introduzido à presença do rei e recebe deste rei a promessa de que se interpretasse os escritos divinos na parede, ele receberia um vestido de púrpura, receberia ouro e poder como a terceira pessoa de comando no reino babilônico. Daniel, não se apegando ao materialismo, disse ao rei que estes presentes oferecidos por ele ficassem com o rei e que desse a outrem, pois Daniel não desejava os presentes. Daniel não desejava estes presentes. Isto está escrito em Daniel, capítulo 5, versículos 13 ao 17. Lembrando que todos os conceitos que aqui falei e que ainda vou falar estão suportados por textos bíblicos que você pode consultar nas notas de aula, especificamente desta aula de número 2. Um exemplo de relativismo na sociedade babilônica que Daniel vivia está lá no capítulo 2 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho extremamente perturbado, chamou os magos, encantadores e astrólogos para interpretarem o sonho, sobre pena de morte, se eles não interpretassem o sonho que o rei havia esquecido. Eles não interpretaram. E o rei ordenou a morte de todos os sábios, inclusive Daniel. Porém, Daniel fez saber ao rei que há um Deus no céu, que revela todas as coisas aos seus servos. E fez então saber ao rei o sonho. Aqui, o rei Nabucodonosor, ele, numa questão relativista, entendeu que ele, como supremo, era, entre aspas, um Deus. Mas Daniel lembrou, existe um outro valor, rei, mais poderoso. E é ele que vai fazer o Senhor saber o sonho que teve e que o Senhor se esqueceu. Então o rei tinha um valor de totalmente fora da espiritualidade. E Daniel, um valor de um Deus poderoso, criador, que para ele não há impossível. Temos também um liberalismo social no livro de Daniel. E esse liberalismo social é que Nabucodonosor ele fez uma imagem sua de ouro de 30 metros de altura.
e por 3 metros de largura, e decretou que toda e qualquer pessoa no reino devia adorá-lo, sob pena de quem não adorasse a sua imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, não se prostraram diante da imagem e foram jogados na fornalha. Mas uma quarta pessoa que também estava na fornalha, Jesus Cristo, não permitiu que nenhum cabelo dos companheiros de Daniel fosse queimado e nem que suas roupas tivessem cheiro de fumaça. Isso está escrito em Daniel capítulo 3. Aqui, num liberalismo social, o rei fez uma imagem e colocou este valor para a sociedade. E que ali a sociedade adorasse aquela imagem. Num liberalismo, vamos dizer assim, religioso, independente, quem tivesse a sua crença ou não. Temos também um cientifismo positivista. E isso está no capítulo 1. Daniel e seus amigos, eles estudaram e compreenderam a ciência dos caldeus. Ele serviu ao rei da Babilônia, convivendo com a cultura da Babilônia. Entretanto, ele nunca abandonou os preceitos divinos que aprendeu, ou seja, em sua cultura judaica. Não só Daniel, mas também os seus amigos. E por isso, eles rechaçaram a questão do cientificismo positivista como a única realidade a ser vislumbrada, contemplada, aceita. Daniel estudou, aprendeu toda a cultura babilônica, mas não se deixou e dominou, e foi um dos mais sábios, ou mais sábio dessa cultura, mas não se deixou dominar-se por essa cultura. Manteve a sua fé em Deus. E por último, nós temos o fideísmo fundamentalista. Presidentes e sátrapas, isso está em Daniel capítulo 6. Foram ao rei para que assistisse, ou melhor dizendo, assinasse um decreto estabelecendo que qualquer homem que orasse a qualquer deus ou a qualquer outro homem, a não ser o rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel continuou a orar a Yahvé, ao nosso Deus, por 3 vezes ao dia. E assim ele foi denunciado e lançado na cova dos leões, porém Deus o livrou dos leões. Observe aqui que, por parte dos presidentes e sátrapas, houve um fideísmo fundamentalista. A obrigação de adorar o rei através de uma lei. Só que Daniel adorava somente ao Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Então, o fideísmo fundamentalista leva à morte, sim. É aquela fé fanática. E por isso, Daniel foi à cova dos leões, por causa do fideísmo fundamentalista dos presidentes e sátrapas, que queriam obrigar todos a adorarem o rei e a mais ninguém. Nós só devemos adorar ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. E Daniel não foi à morte, não foi devorado pelos leões, por causa da intervenção divina do Senhor.
guardando e protegendo de todo e qualquer mal, especialmente na cova dos leões. Então, depois desta apresentação dos pensamentos filosóficos, de tudo que foi falado nessa aula, cabe-nos uma reflexão. Quais virtudes precisamos desenvolver para servir a Deus numa sociedade com a cultura e um espírito babilônico? Isso em qualquer sociedade no mundo, porque todos esses pensamentos filosóficos estão presentes. Com valores, alguns com valores importantes, valores até nobres, mas outros valores que contrariam a vontade do Senhor, a palavra de Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, nesta lição, vimos as características de uma sociedade com a cultura e o espírito babilônico. O materialismo, o relativismo, o liberalismo social, o cientificismo positivista e o fideísmo fundamentalista. E identificamos também, através dos fatos e acontecimentos narrados no livro de Daniel, a aplicação prática destas características, destes pensamentos filosóficos. E esta aplicação prática foi para respondermos como devemos viver em uma sociedade com a cultura e espírito babilônico, segundo o que Daniel viveu. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 3, conservando os valores e guardando a identidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.